Então, de que lugar que eu falo, né? Então, eu digo que é a história da minha vida, que eu sou psicóloga, eu tenho 30 anos de prática clínica, né? Trabalhando com a questão do desenvolvimento emocional nas pessoas, 20 anos como psicopedagoga, estão trabalhando também a questão emocional dentro do problema de aprendizagem, das questões de aprendizagem. Fui professora de sala de aula, né, há muitos e muitos anos atrás, trabalhei com segundo ano, terceiro ano na época, né? Hoje dou aula em universidade, mas as questões socioemocionais continuam presentes na universidade. E eu tenho uma experiência bastante grande como psicopedagoga institucional, atualmente prestando, né, um trabalho na MindLab, que é uma empresa que, de fato, tem um projeto que coloca no chão da escola o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dentro do currículo. Então, é uma das possibilidades em que isso acontece. A gente desenvolve pesquisas, estamos desenvolvendo um instrumento de avaliação de habilidades socioemocionais. Então, temos um caminho bastante longo. Desde 2009, nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva, né? E as minhas áreas de atuação, embora eu seja psicóloga, eu adoro matemática, eu sou uma psicóloga que adora matemática. Meus exemplos, em geral, acabam sendo na área da matemática, na área dos jogos, né? São as duas grandes disciplinas com as quais eu trabalho. E assim como ela falou, né, desenvolver habilidades socioemocionais a gente desenvolve vivendo, né? A vida desenvolve habilidades sociais, a vida desenvolve o emocional. Então, como não poderia deixar de ser, eu vou convidar vocês a participar de um jogo, né? Porque o jogo é um dos instrumentos, uma das ferramentas mais privilegiadas para trabalhar as questões socioemocionais. Então, nós vamos começar com um jogo bastante simples, bom para auditório, bom para fazer com pais, inclusive, já trabalhei, meus alunos trabalham bastante com pais, esse tipo de jogo. Então é o seguinte, eu escrevi aqui um número de 0 a 100, tá? E vocês precisam adivinhar que número que é este que eu escrevi aqui, ok? Vocês vão me dizer, né? Eu vou separar em duas equipes, a equipe das mesas do fundo, ok? E a equipe das mesas aqui da frente, combinado? Vocês vão me dizer um número e eu digo se o número que eu escrevi é maior ou menor. Combinado? Combinado? Vamos ver quem que eu vou escolher. Seu nome qual que é? Edmilson. Tira para mim para ver quem começa, o grupo daqui ou o grupo de lá. Você ganhou? Você quer começar ou você quer que eles comecem? Deixa ele começar? Então, vocês aqui da frente digam um número, eu vou escrever aqui e eu vou dizer se o número que eu escrevi aqui é maior ou menor. Alguém se arrisque? 40. 40, o número que eu escolhi é maior. Pausa. Pausa. Ela escolheu que eles começassem. Vocês acham que nesse jogo é vantagem começar ou não? Não? Por quê? O grupo de lá já tem uma pista, certo? Então ela foi gentil, deixando eles começarem. Mas pero no mucho. Muito bem, é maior do que 40. Grupo aí do fundo? 57. É menor. 48. Pausa de novo. Vocês viram, a gente está jogando. E o que está acontecendo na cabeça de vocês? O que está acontecendo? O que vocês estão pensando? Nos intervalos. Na hora que eu coloquei 40 é maior, a cabeça de vocês fez o quê? De 41 a 100, certo? 57 é menor, a cabeça de vocês fez o quê? 41 a 56. Certo? Então, esse é o processo cognitivo que está acontecendo dentro de vocês. E emocionalmente, o que está acontecendo? Expectativa. Que mais? Ansiedade. E socialmente, o que está acontecendo? Está tendo uma interação, tem os grupos competindo, aí eu não sei se eu falo, se eu não falo. Não é assim que está acontecendo? É disso que a gente está falando. A gente desenvolve habilidades emocionais, habilidades sociais, criando situações em que essas competências, vamos dizer assim, elas são inerentes à atividade. Diferente do que eu chegasse aqui e começasse a explicar, blá, blá, blá. Concorda comigo? Bom, 48, quem tinha falado 48 mesmo? Era o grupo daqui ou de lá? O de lá, 48
é menor. Eu falei que eu adoro matemática. Eu posso fazer assim, mas eu posso colocar também já notação matemática. Vai de 48, excluindo o 48, é menor, aliás, desculpa. Vai de 41 a 47. Ou eu posso pôr de 41 a 48 com a bolinha aqui, que isso é uma notação matemática. Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou atribuindo um sentido, né, vivencial por meio do jogo para um assunto que é um tema de matemática, de sexto ano. Né? Então, ao invés de só explicar a notação matemática, então eu poderia escrever assim: existe x, tal que x está entre 41 e 47. Percebem? Tá, fechou parênteses. 48, então, é menor do que 48. De quem que é a vez? Oi? 45. E a resposta está errada. É maior do que 45. O que sobrou agora? 46 ou 47. Portanto, agora o grupo de lá tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Certo? Vamos lá, Jun. Quem que vocês chutam? 46 ou 47? 47. E a resposta está exata. Para não dizer que eu estava mentindo. Veja, eu gosto de começar com essa brincadeira, porque para falar de habilidade socioemocional, a gente precisa viver, né? Porque ela faz parte da vida. Aliás, a Alicia Fernandes, que é uma autora que eu gosto muito e que está neste livro que eu escrevi, ela diz que para aprender, a gente não aciona só o cognitivo. Nunca acionou só o cognitivo. Né? A gente está falando hoje de incluir as habilidades socioemocionais como intencionalidade na escola, mas, na verdade, segundo ela, e eu concordo, as pessoas só aprenderam porque não levaram em conta esta regra que dizia que a gente aprende com a cabeça. Mentira! A questão que se coloca, na minha opinião, é que não tem que ficar na mão do aluno fazer as interligações, atribuir significado, tem que ficar na mão da escola, né, provocar isso. Então, eu não vou fazer a outra. A gente já falou bastante disso nas mídias, enfim, o mundo está mudando, isso sine qua non, é condição. Né? O mundo é outro. A educação que existia não cabe num mundo assim, tão veloz, de mudanças a cada dia, de tecnologias novas a cada instante. Né? A gente precisa preparar a escola precisa preparar o aluno para esse futuro que a gente não sabe qual que é, para lidar com mudanças, para lidar com o trabalho em equipe. Eu acho que o desenvolvimento de habilidades é essa possibilidade de desenvolver o aluno para encarar aquilo que ele precisa na sua vida adulta, que a gente nem sabe daqui a 10 anos como é que vai estar. Há toda uma discussão hoje, né, do ponto de vista filosófico, das bases que sustentam a escola antiga, vamos dizer assim, que eu chamei de modernidade. Né, eu estou em cima de Edgar Morin, que ele fala disso. E dessa escola que a gente está tentando construir, que eu estou chamando de escola pós-moderna. Então, faz parte da construção da nossa escola uma cultura de cisão, tipo assim, para de brincar e vai estudar. Né? O trabalho não é diferente do prazer, do lazer. Gente, a gente deveria ter prazer trabalhando. Né? Então, essa questão de reintegrar habilidades sociais e emocionais ao desenvolvimento cognitivo, o buraco é mais embaixo, ele tem a ver com uma possibilidade de reintegrar as facetas do ser humano que foram sendo cindidas pela modernidade. Né? Então, esse movimento, eu acredito que faz parte de um movimento de mudança de cultura. Por isso que o Mozart colocou com tanta sabedoria essa questão de que os jornalistas tinham que ser convidados, a família tinha que ser convidada, todo mundo tem que ser convidado, porque a gente está falando de uma mudança de compreensão de vida. Vocês concordam comigo? Não é só uma mudança na escola que a gente está falando. A gente está falando de uma mudança de cultura mesmo, de bases de pensamento, do que a gente acredita que é ser humano, do que a gente acredita que é desenvolvimento, e que a gente acredita que é aprendizagem. E, portanto, como que a gente acredita que é o papel da escola. Certo? Acompanharam o que é ser humano, o que é conhecimento, o que é ensino-aprendizagem,
E aí, o que é a função da escola, o que é a função do professor? A gente está trabalhando dentro de uma abordagem interacionista de desenvolvimento. Quer dizer, a gente é impossível falar de desenvolver habilidades sociais e emocionais sem pensar o processo de educação como um processo que acontece, né, a construção entre um sujeito ativo e os objetos do conhecimento com a mediação intencional dos educadores ou dos processos educativos que a gente pensar. Essa denominação aqui é da Alicia Fernandes, essa autora que eu citei para vocês. Ela trabalha com essa ideia de ensinante e aprendente. Eu acho a ideia muito interessante, porque é aquele que está em processo de ensinagem, aquele que está em processo de aprendizagem. Recentemente ela começou a falar em ensino-aprendente. Ela inventa termos, ela é argentina, mas ela fala português. E ela inventa uns termos muito interessantes, né? No sentido de que quem ensina também aprende, quem aprende também está ensinando. Então, dentro desta triangulação entre os objetos do conhecimento e o aprendente e o ensinante, tem muitas coisas que acontecem, muitas coisas a serem repensadas. Então, eu tenho que repensar quem é este aprendente, quem é este jovem de hoje, né? Como é que ele se comporta, como é que ele vive, né? A gente estava conversando, né, Patrícia, quando nós chegamos, que o jovem de hoje, ele fica muito sozinho em casa e a escola tem que meio que assumir um pouco essa questão de mais educacional desse jovem ou dessa criança. Sinto muito, é verdade. Quem é este ensinante? Quer dizer, que personagem é esse? Aí a questão da formação do professor é fundamental, porque como é que a gente vai trabalhar, vai chegar para o professor e falar assim, olha, a partir de hoje você tem que desenvolver habilidades sociais e emocionais do seu aluno, tá? Certo? E aí o professor vai falar, quê? Como é que eu faço isso? Na verdade, gente, então esse professor ele precisa ser apoiado nessa função. Ele também precisa se transformar as suas crenças e a sua postura. E que objetos do conhecimento são esses? Como eu disse, eu posso ensinar isso daqui como uma notação matemática fria, esvaziada de sentido, ou eu posso ensinar esse mesmo conteúdo dentro de um contexto de jogo significativo e que o uso daquilo, né, eu ponho depois os alunos para jogar junto, e o uso dessa notação vai ser altamente contextualizada. Vocês perceberam a diferença? E aí este objeto do conhecimento vai ficar revestido de emoção. Não é só revestir o ato educativo de emoção. Os próprios objetos do conhecimento deveriam ser revestidos de prazer. O prazer em aprender é algo inerente ao ser humano. Deveria ser considerado como tal, né? E aí, as competências socioemocionais, então, elas entram nesse contexto de recuperar o humano dentro do ser humano, né? Eu dou a disciplina de matemática, é o trabalho que eu peço para os alunos, é uma crônica sobre como é que a disciplina mudou a relação, ou não, deles com a matemática. E há muitos anos atrás, uma aluna minha no SEDES falou assim, que vivendo a matemática dessa forma, ela tinha redescoberto a verdadeira matemática que existe na matemática. Eu achei isso muito lindo, né? Então, é isso que a gente precisa recuperar, né? O conhecimento em si, ele deveria ser algo amplamente significativo e prazeroso. E significância e prazer são algo da ordem socioemocional. Vocês concordam comigo? Well, e aí os Big Five, né? Gente, se a gente perguntar aqui o que são competências socioemocionais para vocês, um monte de gente vai falar um monte de coisa. Frustração, saber perder, isso, aquilo. Tem um universo enorme, porque o ser humano é extremamente multifacetado. Então, há uma organização das competências socioemocionais em 5 grandes domínios, que, no momento, é algo que está sendo bastante aceito no meio acadêmico e que nos orienta, né, a pensar essas competências, né? Eu deixei também o nome em inglês, original em inglês, de propósito, vocês vão ver por quê. Então, openness, né, que é a abertura à experiência, que refere-se a uma série de habilidades relacionadas ao interesse e à motivação por estar participando de uma atividade, né, ou por estar aprendendo. A conscienciosidade, que tem a ver com essa questão da responsabilidade interna pelo meu processo de aprender, né? Autonomia, autorregulação. A extroversão, que é o direcionamento da minha energia interna, né, da minha carga energética, para fora, para os objetos do conhecimento, para as relações humanas, etc. Né? Tem a ver com autoconfiança, com as habilidades sociais. A amabilidade, né, que tem a ver com os processos sociais mesmo, trabalho em grupo, trabalho em equipe, e
a estabilidade emocional, ligada diretamente à questão do autocontrole, né, de como é que eu lido com as emoções que acontecem em mim e com as emoções que estão nas relações com o outro. Então, esses grandes 5 domínios, eles comportam, né, uma série de habilidades socioemocionais, e vocês perceberam ali a sigla que acontece quando a gente junta as primeiras letras? Ocean, que em inglês é oceano. E eu também adoro uma metáfora. Minha dissertação de mestrado foi com metáfora. Na Mind Lab a gente trabalha com os métodos metacognitivos por meio de metáforas. Eu acho a metáfora, jogo e metáfora, acho que são 2 instrumentos fantásticos. O oceano é uma metáfora muito interessante. O que faz vocês pensarem quando vocês pensam em oceano? Água, que mais? Grandeza e imensidão. Que mais? Profundidade. Tem algo que aparece, mas tem um universo por debaixo, concordam? Que mais? Movimento, as ondas, né? Não diz o ditado que a onda está sempre lá, mas nunca é a mesma. Nunca é exatamente a mesma. Vocês já pararam para pensar nisso? É lindo isso. Né? É um ir e vir. Né? A vida vem em ondas como o mar, um ir e vir infinito, muito lindo. Então eu acho que o Ocean, né, ele traduz bem essa ideia de profundidade, de amplidão e de inconsciente, né? Eu sou psicóloga, a gente desculpa, né? Mas a questão do inconsciente fica bastante evidenciado. E aí, são 3 grandes problemas, né, que a gente pode colocar. Como desenvolver essas habilidades na escola, como avaliar esse desenvolvimento e como comunicar. Eu acho que são 3 grandes problemas e que os protagonistas são toda a cultura, toda a sociedade, é uma coisa de mundo, né, é uma coisa de políticas públicas, é uma coisa da escola, do professor, do próprio aluno, da família, né, e como é que a gente aproxima, né, aquelas cisões que na modernidade foram feitas, foram quebradas e reaproxima. E na escola, né, eu vejo 2 coisas importantes. Primeiro é transformar a prática pedagógica em geral, quer dizer, na aula de português, na aula de matemática, na aula de ciência, qualquer aula, né, como é que o professor amplia a sua forma de relação com os alunos de modo a contemplar questões sociais e emocionais. Então, eu acho que tem essa questão da mudança desse paradigma, né, que está nesse texto que eu citei da Unesco. No meu site, que eu vou pôr depois, também tem um texto grande que é Implicações da Pós-Modernidade, que aí eu detalho um monte de coisas dessa prática. O professor se colocar nesse papel de mediador do desenvolvimento e utilizar recursos mediadores. E, para isso, tem que ter formação continuada em serviço do professor. Eu não vejo outra forma de mudar. E, sim, por que não inserir no currículo um trabalho específico para desenvolvimento socioemocional? Aí eu vou falar do trabalho que eu conheço, que é o trabalho que eu estou envolvida, que é o da Mind Lab, que não é porque eu estou envolvida que ele é maravilhoso mesmo, mas e que trabalha com esses 3 pilares, né? Usa os jogos do raciocínio, os métodos, que são essas metáforas organizadoras de pensamento, e trabalha com a formação do professor. E nós estamos desenvolvendo uma plataforma de avaliação de aprendizagens que está buscando interrelacionar 2 aspectos da matemática, o raciocínio lógico e o lógico quantitativo, com questões de motivação e com questões de estratégias de aprendizagem e resolução colaborativa de problemas em cima do PISA 2015. Né? Então, este último estudo que nós estamos fazendo em 2014, ele amplia os estudos que vem acontecendo desde 2009, mas ele também traz essa construção de uma plataforma que a gente já consegue perceber uma correlação positiva, né, entre resolução colaborativa de problema e a matemática, e uma relação negativa, por exemplo, entre ansiedade e matemática. Meninos com nível maior de ansiedade tiveram um desempenho menor em matemática, 0,000. Olha lá! Gente, é isso. Muito obrigada pela atenção.